Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sintam-se acolhidos por nós, trabalhadores da casa, e pela boa espiritualidade que aqui se encontra, que nos aguarda, né? Já sabendo das nossas necessidades. Como vocês sabem, quem já é nosso frequentador assíduo, sabe. Quem está vindo pela primeira vez, eu vou explicar. Nas segundas-feiras, nós falamos sobre temas gerais que a doutrina espírita explica, né? Clareia, ameniza, conforta. Nas quartas-feiras, a gente fala sobre o Evangelho. Então, hoje, está escrito o falatório e equilíbrio no Evangelho. Se a gente pegar todo o Evangelho, a gente vai ver várias passagens onde Jesus fala, onde Jesus alerta, né? Porque a gente sabe que o nosso Deus não é aquele que castiga, né? Que condena, mas aquele que alerta, que instrui, né? Por isso a nossa doutrina é consoladora. E aí eu só peguei 2 trechinhos aqui, que é lá no capítulo do Bem-aventurados os misericordiosos, onde Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados, que é sobre o falatório que a gente vai comentar, e também aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui acontece igual aconteceu. Todo mundo ia ficar quietinho. Nós não iríamos ter pedra para atirar em ninguém, porque todos nós temos. Então, o falatório e o equilíbrio, que a gente vai conversar nesses 30 minutinhos, é sobre essa questão do julgamento, essa questão do nos colocar numa posição de melhor, de mais evoluídos, né? Já passei essa fase, não faço mais isso, não tenho mais paciência para certas coisas, mas sim, ainda estamos em evolução. E sim, meus irmãos, ainda perdemos para a nossa língua. Ainda. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. A sociedade em geral se acha capaz moralmente de julgar e condenar seu semelhante com requinte de palavras cruéis. Por que aqui a gente diz que julga e condena? Porque quando a gente aponta o erro da pessoa, o deslize, a ação, o ato da pessoa, a gente não simplesmente aponta, como a gente já dá uma sentença. Se fosse meu filho, eu fazia isso. Se fosse comigo, eu fazia isso. Então a gente, além de julgar, a gente já condena. Junto com o julgamento, já vem o castigo que daríamos. Não é assim? A gente escuta, a gente julga e depois a gente condena e sentencia. Dá aquela sentença como se não fôssemos julgados da mesma forma quando também cometemos os nossos erros, né? Como se não bastasse, ainda tem um falatório malicioso, maldoso e mentiroso, conhecido como fofoca, que agora ela está mais evoluída, porque agora ela é chamada de fake news. Ai, que chique, em inglês, fofoqueiro, mentiroso, maledicente, é fake news. Fulana te contou? Fake news, fofoca, né? Então, até evoluiu o nomezinho, mas a atitude continua primitiva, continua do mesmo jeito que sempre foi. Engraçado, né? Faz tanto tempo que a gente faz esse bate e volta, porque a gente já sabe que nós somos velhinhos, né? Nosso espírito já tem uma bagagem. E a gente ainda nessa, que é a que a gente vive e lembra, não consegue deixar de comentar. Se eu não comento, não comento porque eu não gosto de me meter na vida de ninguém, mas eu tô lá vasculhando. Será que o fulano viajou? Será que fez festa de aniversário e não me convidou? Estou lá procurando. Estou sendo, sim, malicioso, maldoso,
E aí, quando aquilo me atinge, vou usar esse exemplinho do aniversário, né? Quando aquilo me atinge, ainda fico chateado, fico melindrosa, magoado, vou bloquear por um tempo, e aí vou comentar. Tu acreditas que o fulano chamou o ciclano e não me chamou? O nome disso, meus irmãos, é falatório, é fofoca, é maldizer. E todos nós ainda estamos, infelizmente, nesse ciclo. Ai, mas eu só falei aquilo porque eu queria ajudar. Não, porque se eu quisesse realmente ajudar, eu não teria falado era nada. Porque daí, quando a gente fala do equilíbrio, a gente vai ver no reverso que as palavras fazem quando elas não saem da nossa boca para maldade. Aí é onde a gente vai falar do equilíbrio. Nessas conversas, sem nenhum proveito, são articuladas as intrigas acrescidas por doses de crueldade e maledicência. Porque é óbvio que quando nós estamos com raiva, nós somos cruéis. Nós somos capazes de passar pela pessoa e fazer de conta que não viu. Nós somos capazes de ver a mensagem e não visualizar. Isso é crueldade, porque a gente está isolando a pessoa, né? Inclusive, no meio espírita, encontramos companheiros de jornada que se comprazem em falar da vida alheia. Por quê? Porque quem é espírita é santo? Porque quem é espírita já passou, já subiu todos os degraus de evolução? Não, né, meus irmãos? Senão não estaríamos mais aqui. Estaríamos como esses nossos irmãos aqui, ó, trabalhando na casa, mas espiritualmente. Enquanto a gente estiver aqui encarnado nesse planeta de provas, não tem espírita, não tem protestante, não tem católico, não tem evangélico que seja melhor. Porque estamos todos no planeta de provas. Isso nos faz chegar à conclusão que não podemos julgar ninguém. Nem ninguém, nem a religião de ninguém, nem a escolha de ninguém, por aí vai. Acreditamos que seja uma das formas mais degradantes em se aproveitar o tempo. Porque quando a gente perde uma tarde toda tomando um café e falando de assuntos que não nos compete, nós jogamos um baita tempo fora. O que nós vamos tirar de proveito? Em que aquilo vai somar na minha vida? Será que aquilo me ajuda a dormir bem à noite? Será que aquilo faz com que eu me acorde melhor todos os dias para ir trabalhar? Vai me ajudar nesse sentido? Se sim, tudo bem. Vale a pena ficar falando dos outros. Mas e se não? É um tempo desperdiçado. É um tempo que eu poderia ter tirado para ser útil na vida, né? Afinal, a nossa caminhada evolutiva aqui no plano terrestre é sagrada. Por que é sagrada, meus irmãos? Porque nós estamos aqui por oportunidade e merecimento. Então, já que nós tivemos, quando a gente quer muito uma coisa, e a pessoa diz assim, ó, tá, eu vou te dar essa chance, mas se tu pisar na bola, eu não te ajudo mais. E aí você pega aquela chance com as duas mãos e você fica ali querendo, porque querendo cumprir e se dar o melhor. É isso que acontece com o nosso planejamento reencarnatório. É isso que deveríamos fazer quando voltamos, agarrar essa oportunidade com as duas mãos que nós recebemos. Muitas coisas nós pedimos, chega aqui reclamamos, e muitas coisas já é planejado porque é com isso que eu preciso melhorar. Então, a evolução nesse plano terrestre, ela é sagrada, e o tempo deve ser aproveitado de forma construtiva e positiva. Aí eu vou instigar vocês a uma reflexão. Quando alguém pede alguma coisa para a gente, que a gente não quer fazer, o que a gente diz? Ai, não tenho tempo.
Vou ver se eu arrumar um tempinho, eu te aviso, tá? Mas a gente tem tempo para tomar café, para fazer comentários, para ver nas redes sociais se a pessoa realmente foi leal comigo, né? Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que o tempo, ele é o nosso aliado. Mário Cortella já diz isso. O tempo, ele é o nosso aliado. Nós não somos escravos do tempo, porque nós o organizamos. Aí tem pessoas que dizem assim, ai meu Deus, o meu dia devia ter 30 horas. Ia ser o mesmo rolo, com 24 e com 30. Porque somos nós que o organizamos. Então é por isso que o tempo, ele é sagrado. Até porque a gente não sabe a hora do chamado, do retorno para a pátria espiritual. E aí vai ter essa prestação de contas. Shirley, tu viveu 50 anos na Terra. Tu passou 8 dando palestra. E os outros? E os outros 42 anos? O que tu fez com o teu tempo? Eu vou dizer, eu trabalhava em 2 empregos, eu tinha 2 filhos, eu fiz faculdade? Não, né? Não. Por quê? Porque eu não levei a sério o meu tempo. Eu não aproveitei essa oportunidade sagrada que nós temos. E ainda, como se não bastasse, além de eu não aproveitar, eu ainda jogo fora um falatório, com diz que me diz, com novidades da vida alheia. Soubesse que a filha da fulana, né? Olha quanto tempo eu vou perder contando uma situação, se eu poderia estar invertendo essa situação e fazendo o que nós vamos ver adiante quando falamos de equilíbrio. Na Bíblia, Mateus, lá no capítulo 15, no versículo 11, diz o seguinte, que não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dela. As pessoas não querem comer tal coisa, mas elas estão com a boca vazia de comida, estão falando mal, então enche a boca de comida. Não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca. Através da palavra maldita, ou melhor, maldita, né? Porque são 2 significados, né? A palavra que foi maldita, eu usei uma palavra ruim, e a palavra maldita, que é aquela mesmo que amaldiçoa, né? Tem esses 2 significados. Pode atrair espíritos afins, desencarnados ou encarnados. Óbvio, né, gente? Eu não vou contar uma fofoca para quem não gosta de fofoca. Eu não vou espalhar uma fake news para quem não gosta de ver mentiras. Então, eu também estou atraindo meus espíritos afins encarnados. Porque a gente acha que a obsessão é só do desencarnado para o encarnado, mas não. Às vezes são entre encarnados, que ali eles se completam. Aí eu gosto do fulano, porque o fulano é igualzinho a mim, claro que ele é igualzinho a ti. E vocês vão ser amiguinhos e já devem ter sido por muito tempo. Né? Aí é o momento da gente ver o que o amiguinho tem que eu não compactuo, que eu não gosto, para daí eu mudar, porque eu também tenho. Só que eu só vejo nele. Né? Que se comprazem com a maledicência. Eu não vou convidar para ir tomar um chopp uma pessoa que não gosta de bebida alcoólica. Né? Então, eu não vou atrair espíritos ao contrário se eu sou assim. Tanto encarnado quanto desencarnado. O Emmanuel nos chama uma reflexão. Aliás, o Emmanuel, ele é, né, certeiro, assim. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor de imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Isso quer dizer o quê? O jogar, o distribuir. Esses vermes letais são as quebras de laços que existem, muitas vezes fraternos, muitas vezes entre pais e filhos. Esses vermes letais, eles acabam, eles aniquilam. É disso que ele quer nos dizer, que isso é muito mais grave do que a gente pensa.
A hora que acontece um enrosco em que nós estamos envolvidos, muitas das vezes nós perdemos o sono, nós deixamos de nos alimentar direito, ou seja, nós perdemos a nossa paz, nos desequilibramos, nos desregulamos. Uma pessoa vem falar alguma coisa, a gente já sai com 2 pedras na mão, desconta em quem não tem nada a ver, porque a gente arrumou um problema que não era nosso, porque a gente não conseguiu fechar a nossa boca, segurar a nossa língua, né? O maior perigo que a humanidade enfrenta é o exercício da língua. Ela é um instrumento perigosíssimo quando mal aplicado. E eu achei bem interessante esse trechinho aqui. Deus, conhecendo os perigos da língua, ele encerrou-a numa caverna, que é a boca, e colocou uma grade, que são os dentes. Interessante, né? A gente parar para pensar, né? Conhecendo os perigos da língua, eles não vão conseguir segurar. Então, eu vou botar elas numa caverna e vou botar grade na frente, né? E mesmo assim, é um grande desafio. A gente pensa assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter paciência, eu quero ser uma pessoa mais caridosa, eu sou uma pessoa meio vaidosa, eu quero perder um pouco dessa vaidade, eu quero ser mais humilde, mas a gente diz, eu sou uma pessoa fofoqueira, eu quero me livrar disso. É difícil a gente se considerar, é difícil a gente aceitar que a gente gosta de uma novidade. Né? Mas eu não vou na casa de ninguém para não ficar me metendo na vida de todo mundo. Mas agora a gente tem outros recursos para saber dessas vidas, né? A palavra deve ser usada para... Chegamos no equilíbrio. Acalentar a alma enfermiça. A alma enfermiça não é só sobre doenças e enfermidades. A alma enfermiça é aquela alma que não tem paz, é aquela alma revoltada, aquela que não aceita o que tem para si, aquela que julga as pessoas porque deu certo para as pessoas e não dá para si, aquela que questiona a existência de Deus porque eu não merecia que acontecesse isso. Então a palavra, ela é usada para acalmar essa alma, para confortar, para dizer palavras edificantes, palavras que deixem a pessoa mais tranquila. Porque a gente já passou pelas duas faces da palavra. A gente já conversou com pessoas que quando acabou a conversa a gente não está se sentindo bem. Meu Deus do céu. Quando eu estava falando com essa pessoa, eu estava abrindo a boca toda hora. Eu estava tendo arrepios toda hora. Eu estava assim, parecia que o meu corpo não estava no espírito. O meu espírito não estava no corpo, aliás. Nossa, como foi bom conversar com essa pessoa. Saí mais tranquila, saí mais leve. Soubesse, eu já tinha de falar com ela antes. Então tem esses dois lados. Então, acalentar é o que a espiritualidade vive fazendo quando nós oramos, quando nós nos entramos em sintonia com eles, que a gente se sente melhor. É isso que eles fazem, eles nos acalentam. A gente não ouve com esse ouvido aqui, mas a gente ouve com os nossos sentidos. Por isso, nos sentimos melhor dentro de uma casa espírita, após a saída de um passe, após um atendimento, após uma aguinha fluidificada em casa, né? Então esse é o equilíbrio da palavra. Mas tem mais. Acalmar os ânimos acirrados. Está uma situação que está todo mundo com sangue nos olhos. Eu lembro de uma coisa que fere alguém, eu vou lá e jogo na roda. Aí é apagar o fogo com a gasolina. E aí, como é que é o equilíbrio? É acalmar os ânimos. É tentar fazer com que baixe aquela exaltação e aumente aquela vibração que já está no pé. Né? E não esperar alguém ir embora e ficar com o outro. Pois é, vice. Era para te ter dito isso, porque tu não falasse, porque não sei o quê. Porque esses somos nós.
Se a gente, mas se eu estou com a minha razão, eu vou até o fim. Mas quem disse que razão tem dono? Razão é razão. Né? É de todos. Não existe uma razão individual para cada um. É razão. E acalmar os ânimos acirrados é um excelente exemplo de usar a palavra. Pregar a paz. Está tendo um conflito na família, no trabalho, no bairro? Vá para tentar tocar naqueles corações, naquelas mentes nervosas. Pregue a paz, divulgue vídeos falando do amor, da solidariedade, da esperança. Divulguem isso, é tão bonito, isso aqui é uma verdade. Falando dos filhos, olha só que legal, vou espalhar. Pregar a paz, botar boas ações, pessoas que tiram do seu tempo tão precioso e se desloca a quilômetros para ajudar alguém, para levar uma comida, para dar uma aula de reforço numa escola, para fazer barba de idoso num asilo. Divulgar isso é pregar a paz. Expressar sobre o amor incondicional do Cristo por nós, né? Tentar, nesses momentos de loucura, de agitação, se equilibrar, chamar, todos nós temos os nossos amiguinhos, anjos da guarda, né? Entrar numa sintonia que acalme esses corações, que acalente esses pensamentos, que o fulano não pare de ficar falando essas coisas que depois ele vai se arrepender, né? Então, é sobre isso, expressar o amor incondicional do Cristo. Claro que no meio de uma briga a gente não vai chegar dando palestra, vamos dizer, mas a gente em pensamento, a gente pode sim, falando mais baixo, tá todo mundo gritando, se alguém falar mais baixo, todo mundo para e olha. É assim que funciona, não é? E evidenciar, ou seja, ter a certeza, é evidente que jamais devemos perder a esperança e a fé, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Quando eu abro a minha boca para reclamar, para me lamentar, para me vitimizar, né? Eu não posso perder a esperança e a fé. Quando a gente vem um pouquinho na doutrina, que a gente entende que o que é meu, não é para botar na porta do vizinho, eu até paro de reclamar um pouco, né? Aí às vezes eu até digo assim, eu mereço. Pode até ser da boca para fora, mas alguma coisinha aqui eu já entendi. E aqui também. Então a gente vindo aos pouquinhos, lendo, né, vendo vídeos, a gente entende, a gente não perde a esperança e nem a fé. A gente não perde, meus irmãos. Porque a gente sabe que tudo passa, que tudo é aprendizado, né? E isso é para tudo. A Shirley está romantizando a dor. Não, eu estou romantizando a vida. Esse trechinho que a gente tem aqui, que a gente não sabe quando é que chega a linha, o final ali, né? E aí a gente vai tranquilo, vai sereno, porque o tempo que a gente teve que nos foi disponibilizados, a gente conseguiu aproveitar sem revolta. O que? Morri? Meu Deus, mas não deu nem tempo de eu morar na casa que eu levei a vida inteira para fazer. Porque é assim que acontece. É assim. Então, quando a gente entende que esse tempo é precioso e que a fé e a esperança não acabam, porque o amor de Jesus é incondicional por nós. Por que ele é incondicional? Porque ele sempre nos perdoa, dando oportunidade de refazer. Nós nunca somos julgados e sentenciados por Jesus. Não. Vai sofrer, como diz lá os muçulmanos, vai queimar no mármore do inferno. Não, meu filho. Então você continuou fazendo fofoca e você botou um nome bem bonito chamado fake news. Então agora você vai voltar e você vai arrumar um outro nome para quem seja contra essa fake news. É sobre isso, é sobre oportunidades, né? Por isso que a gente não pode perder a esperança e nem a fé. Em verdade, nós podemos utilizar da palavra para melhorar o mundo e principalmente a nós mesmos. E é muito nítido
Quando a gente se autodefine por pavio curto, né? Tem pessoas que adoram dizer que são pavio curto, que lindo. Ai, eu sou pavio curto, eu sou estourada. Se não quer ouvir, não me fala, não me provoca. Ai, que beleza. Bem evoluidinha você, né? Então, em verdade, se você se considera esse pavio curto e você consegue ouvir uma frase que te desagradou sem pular no pescoço da pessoa, você já melhorou. Bora aqui, ó. Tu estás falando um monte de coisa, sair, se fosse no banheiro, tomar uma água. Mas você não falou. Porque graças a Deus a gente não tem esse dom, né? De escutar o que o outro está pensando. Porque senão ia ser pior, né? Ainda bem. Então, se eu já consegui não falar, se eu já consegui não me ofender tanto, eu já melhorei. E é óbvio, quando eu melhoro em mim, eu melhoro ao meu redor e a gente melhora o mundo, a sociedade. Tem um provérbio chinês que diz que há 3 coisas que jamais voltam: uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. É sobre isso. O cavalo está enlaçado passando. A gente tem que grudar, pular nele e ir. Não podemos deixar ele passar. Né? E a palavra dita, quando ela é maldita, ela fere. E ela fere mais do que um tapa, porque ela fica martelando quem falou, que se arrependeu e quem ouviu. Aí depois fica difícil de arrumar, né? Fica aquela história do cristal que quebra. Então, por isso que os chineses dizem que a palavra maldita, ela jamais volta. E a oportunidade perdida também. Aí, a gente perde a oportunidade na reencarnação, mas a Sheila está dizendo que a gente vai voltar. Aí a gente vai voltar com outras oportunidades, mas para vencer essa maledicência que a gente tem. Essa mesma oportunidade, daí talvez não. Que possamos criar em nosso caminho uma atmosfera agradável, cercada de boas vibrações, palavras serenas e confortadoras. Que possamos ser, meus irmãos, boas, como é que se diz? Presenças benéficas. Que as pessoas sintam falta da gente quando a gente não estiver. E não que elas dêem graças a Deus porque aquela não veio. Né? Porque a gente vai tentar usar palavras serenas, a gente vai usar boas vibrações, a gente vai, com a nossa fé e com a nossa esperança, a gente vai melhorando e a gente vai mudando. E isso aqui é uma coisa muito corriqueira. É uma prova muito difícil, eu admito também. Porque é uma coisa que está no nosso dia a dia. Está muito na moda falar, julgar, né? Tá tudo muito fácil nas redes sociais. Xingar as pessoas e não se identificar. Porque tu vai digitar e aquilo vai, né? E não apaga mais. Então, realmente, meus irmãos, é uma prova difícil. E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não vive numa redoma, né? A gente tá nesse enrosco. Mas a gente também tá numa casa espírita. E aí é o que entra, né? É o que entra aqui, não é o que entra aqui. Porque aqui daqui a pouco a gente esquece. Mas o que entra aqui fica. Então que a gente possa fazer parte do time das boas vibrações e das palavras edificantes. Que a gente deixe esse time de falatório, de comentários, de julgamentos e condenações. Deixa a pessoa viver a vida dela. Deixa que o que é dela é dela. Não vai ser eu que vou mudar alguma coisa. E também não vai ser ela que vai mudar alguma coisa para mim. Então vamos ser mais leves. Vamos levar a vida de uma forma mais leve. Sem menos ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Né? Aqui no Evangelho também está dizendo que são bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos tentar. Vamos tentar. Já é um passo. Que Jesus nos proteja, nos conforte e nos ajude, né? Nessa prova que a gente vai passar. Obrigada pela atenção de vocês e uma boa semana.